Companheiros, fazer uma breve colocação de encerramento da plenária. Eu queria destacar algumas coisas que são essenciais do ponto de vista da nossa orientação política para, não apenas para o ato do dia 29 de junho, mas para o movimento de conjunto. Nós temos que ter presente que o ato do dia 29 de maio foi uma vitória pela formação de uma frente única de praticamente toda a esquerda, né? Se eu não estiver enganado, só a única organização que não estava convocando o ato era o PSTU, enquanto organização, evidentemente. Os partidos de esquerda, as organizações sindicais e populares estavam convocando o ato. Esse é um aspecto muito importante. Por quê? Porque justamente a falta dessa unidade, principalmente a falta de iniciativa do PT e das organizações comandadas por ele, por ser o maior partido da esquerda nacional, criavam uma situação de paralisia no país, enquanto que uma catástrofe gigantesca, inédita, se abatia sobre a população brasileira, né? E que continua, né? Nós estamos aí chegando nos 500 mil mortos, nós temos uma situação econômica catastrófica, tudo isso não mudou. O grande problema, né, da manifestação é que essa frente única, ela não é o resultado de uma profunda convicção da esquerda. A esquerda veio para o ato pressionada pelas suas próprias bases, pressionadas pela vontade muito grande de todo um setor de ativistas, de militantes, inclusive da população comum, de sair às ruas diante da situação. Foi isso que arrastou a esquerda e formou essa frente única. Até aí não há nada demais, né? A história ela está repleta de situações onde a unificação da esquerda foi o resultado das suas bases, né? Diante da vacilação das direções, da falta de clareza, da falta de consciência dos elementos dirigentes, as bases, eventualmente até mesmo as massas, provocam essa unidade. Mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer que é necessário uma luta para manter essa frente única e essa unidade, ou seja, para manter o povo na rua. Nós destacamos já em inúmeras oportunidades que há duas ameaças potenciais a essa unidade. Uma é a política de um setor da esquerda, que é o chamado antipetismo, né? Não se trata, evidentemente, de uma mera oposição ao PT. Isso é uma coisa absolutamente legítima. Ninguém é obrigado a gostar do PT, ninguém é obrigado a concordar com o PT. Nós mesmos, né, PCO, não concordamos com o PT numa quantidade gigantesca de problemas, inclusive problemas muito importantes. Mas o antipetismo, ele foi a versão esquerdista da política de golpe da direita, a partir de 2012, aproximadamente, né, quando começa a se esboçar o golpe de Estado. Nós temos aí a experiência muito negativa de 2013, onde o antipetismo serviu de ponte para uma intervenção repressiva, violenta da direita, né, que destruiu as manifestações em São Paulo, e depois essa repressão foi apresentada como sendo uma manifestação popular a favor da direita. Isso não teria sido tão fácil assim se uma parte da esquerda não fosse antipetista. Quer dizer, o que significa isso? Significa que há um setor da esquerda que coloca o PT como se fosse o inimigo fundamental a ser combatido, que é uma coisa errada. Nós vimos aí essa Assembleia do Povo, né, que já apareceu com essa versão. Na Assembleia do Povo foi impulsionada pelos mesmos setores que até ontem estavam defendendo a Lava Jato, que defenderam o golpe, que defenderam a prisão do ex-presidente Lula e tudo mais. Então, esse é um problema que nós temos no meio da manifestação. A nossa posição
não é justamente de combater isso e de propor uma frente única de toda a esquerda, o que, logicamente, em primeiro lugar, compreende o Partido dos Trabalhadores e as organizações que ele dirige, porque são o segmento mais importante da esquerda, numericamente falando. O segundo problema vem do lado, digamos assim, do outro lado, que é o problema da frente ampla, que é o pessoal do verde e amarelo, que vão tentar diluir a manifestação numa manifestação sem um direcionamento, um conteúdo claro, sem uma política clara de luta, não contra o Bolsonaro enquanto indivíduo, né? Na realidade, no Brasil, essa luta contra o bolsonarismo está se transformando numa coisa meio ridícula. É como se todo o problema nacional ele tivesse centrado na pessoa de um único indivíduo, que é o Bolsonaro, né? Se nós formos acreditar na propaganda meio esdrúxula da esquerda pequeno-burguesa, os militares são contra o Bolsonaro, o STF é contra o Bolsonaro, todos os partidos políticos são contra o Bolsonaro, todo mundo é contra o Bolsonaro, o Biden, a União Europeia, todo mundo é contra o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é meio uma espécie de super-homem, ele sustenta sozinho o tranco contra todo o país, todas as pessoas. Isso, logicamente, que é absurdo, né, e ridículo como concepção política, é para traficar para dentro do movimento de luta contra o imperialismo, contra o Bolsonaro, contra os golpistas, contra toda a burguesia golpista, os elementos justamente da burguesia golpista, aos quais nós temos que nos opor. A manifestação tem que ser uma manifestação independente da burguesia, até mesmo porque ela não surgiu da burguesia, ela não surgiu com o apoio da burguesia, ela surgiu da luta, né, de setores que lutam independentemente da burguesia. Bom, a grande questão é a seguinte: como manter essa frente única diante da possibilidade e até da probabilidade muito real de vacilação da esquerda? É preciso organizar o movimento, é preciso massificar ao máximo, expandir ao máximo o movimento. Quanto maior ele for, mais seguro esse movimento vai estar, mais sólido ele vai ser. Então, é preciso levar esse movimento, talvez não nesse ato ainda, né? Não consigamos um grande resultado, mas daqui para frente, para os bairros populares, para as categorias de trabalhadores e tudo mais. Ampliar ao máximo o movimento. E, em segundo lugar, organizar o movimento. A forma organizativa desse movimento é muito fluida, né? As coordenações, elas são informais, elas não são públicas, elas não têm um sistema de deliberação público. Isso as que existem, principalmente a coordenação nacional e uma que outra coordenação estadual. Nós tivemos aqui informação de companheiros em que alguns estados, algumas pessoas aí que se dizem ser os coordenadores do negócio, manipulam o movimento, jogando ele para lá, para cá, tomando decisão à revelia de todo mundo. Não. Esse é o caminho para o desastre. É necessário que em todos os estados haja plenárias amplas e militantes para definir o rumo do movimento. Nós devemos lutar por isso daí. Devemos lutar, inclusive, agora, imediatamente, né? As plenárias devem decidir se vão ou não vão fazer ato, onde vão fazer e como vão fazer. Plenárias com a participação de todos os elementos ativos. E as coordenações locais devem responder a essas plenárias. Depois nós devemos procurar estender o movimento a nível municipal, né? No dia 29 de maio, nós tivemos cerca de 200 atos em todo o país. Qual que é o nosso objetivo? É que nós tenhamos no país milhares de atos públicos em todas as cidades. Milhares, né? E para que isso aconteça, é preciso constituir uma organização municipal em cada cidade, juntando toda a esquerda, sindicatos, organizações populares, para impulsionar o ato. Nós,
que somos a ala mais combativa, mais consciente, classista do movimento, nós devemos tomar a iniciativa de convocar essas reuniões, né? Nas cidades onde nós estivermos, nós devemos chamar uma plenária para discutir a realização do ato público naquela cidade. Quer dizer, dessa forma, nós criaremos um movimento que, em primeiro lugar, não é um movimento incerto, um movimento instável, mas é um movimento que se organiza e que pode, dessa maneira, absorver um número cada vez maior de setores populares. Se não há nenhuma organização, não há como você absorver esses setores, né? Nós devemos levar esse movimento, depois dos municípios, aos bairros e, em todos os lugares, criar comitês de luta para impulsionar o movimento. O comitê de luta é a organização natural de todos os trabalhadores de todos os tipos, né? Existem sindicatos, existem outras organizações, mas o movimento de base normalmente se organiza em comitês de luta, né? Os trabalhadores se unificam ali, o comitê de luta reúne todos os elementos ativos de uma determinada categoria, de uma determinada região geográfica, e isso permite o impulsionamento e o crescimento do movimento. Então, nós temos que refletir bastante, nós temos que pensar bastante em todas essas questões para fazer com que o movimento avance. Nós não podemos, de forma nenhuma, acreditar que depois desse ato está garantido automaticamente que vão convocar outro. Não é assim. Ninguém sabe, na verdade, né? Ninguém sabe o que vai pela cabeça das pessoas. Pode ser que depois desse ato o pessoal começa a recuar. Há uma pressão enorme aí de vários setores da esquerda no sentido de que não se deve fazer esses atos, né? É o pessoal que continua na velha política do fique em casa só você enquanto o povo está na rua. Nós não podemos permitir que isso daí faça com que a mobilização ande para trás. Nós tivemos aí uma declaração importante essa semana, que foi do companheiro Lula, que chamou os atos, muito importante que ele se pronuncie publicamente, né? Nós, inclusive, acreditamos que ele deveria ir ao ato, e é preciso travar uma luta. Não há nada garantido, companheiros, por isso é preciso se empenhar ao máximo na realização desses atos. É preciso se empenhar também no ato para garantir que as forças populares, combativas, que querem levar o movimento adiante, predominem no ato, né? Uma característica importante desse predomínio é que os atos sejam verdadeiros atos vermelhos. Nós devemos chamar o pessoal a ir de vermelho, porque ir de vermelho significa que você está contra a política de colaboração com a direita, que você está contra o antipetismo, contra o verde e amarelo bolsonarista, se infiltrando na manifestação e tudo mais. Então, nós temos que levar em consideração todos esses elementos, né? Nós estamos aqui há uma semana da realização do segundo ato. Nós temos confiança de que esse segundo ato não só vai ser grande nas capitais, vai ser maior do que foi no dia 29 de maio, como nós temos certeza também de que vão acontecer em todo o país muitos mais atos do que aconteceram no dia 29 de maio, né? O 19 de junho tende a ser uma mobilização superior, tende a ser uma escalada na mobilização, e nós temos que empenhar todo o nosso esforço para realizar isso daí, tendo a consciência de que o setor que está agrupado junto ao PCO, os nossos aliados, os nossos companheiros de luta até agora, são eles o motor principal dessa mobilização, e somos nós que vamos fazer com que essa mobilização se desenvolva e seja vitoriosa. Até o dia 29, até o dia 19, companheiros.